Olá, meu nome é Aldo Rezende, professor de atualidades, e vamos continuar com a nossa aula falando da economia brasileira, economia mundial, citando aquilo que é de importante que pode ser cobrado na nossa prova. Na última aula nós falamos sobre PIB, PNB e agora já vamos falar de competitividade. Depois já entramos em áreas que são primordiais para a economia, falar do setor primário, da agropecuária brasileira, falar da indústria brasileira, falar do parceiro comercial brasileiro, o maior parceiro comercial brasileiro, que é a China. Temos que falar da área de transportes, mas para isso é necessário entender um pouquinho aí da questão da competitividade. O que é competitividade? É fazer com que seu produto chegue com o valor mais baixo possível ao mercado interno e ao mercado externo, porque aí ele vai competir, você vai ter uma comercialização maior desse produto. Sempre lembrando, qual que é a engrenagem da economia? Circula capital, circula mercadoria, gera emprego. Circula capital, circula mercadoria, gera emprego. Então você tem que circular capital para circular mercadorias, para gerar empregos. Quando você tem uma crise, o que vai acontecer? Vai circular menos capital, aí circula menos mercadoria e aí vem o desemprego. E aí vira uma bola de neve. Por isso que você tem que ter confiança do mercado externo e também da sua população. Para a economia funcionar, você precisa ter credibilidade, gerar essa credibilidade a todo momento. Então, quando a gente fala de competitividade, nós temos 4 áreas aí que são primordiais. Nós temos aí a taxa de juros praticada pelo país, e neste momento, no Brasil, nós temos a menor taxa de juros da nossa história. Nós estamos trabalhando aí com 4,5% de taxa de juros ao ano, que é a taxa Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, ao longo de 2019, ele veio reunindo, e a cada reunião ele reúne 8 vezes ao ano. Nós tivemos aí a taxa Selic, a nossa taxa de juros básica, baixando, é a menor da nossa história, 4,5%. E aí você fala, Aldo, é bom que ela esteja baixa ou alta? Baixa. A maior taxa de juros hoje praticada no mundo é da Argentina, 45% ao ano. O Brasil já trabalhou com essa taxa de juros no governo Fernando Henrique. Qual que é o problema disso? Isso inibe o consumo, porque você controla a inflação. Porque você vai estar inibindo o consumo. Se eu estou inibindo o consumo, eu forço o comércio a fazer promoções. Se faz promoções, você está combatendo a inflação, tá vendo? Então a taxa de juros ela acaba sendo utilizada para controlar a inflação. E o Brasil, neste momento, que ele vive um momento de crise econômica desde 2015, isso é fato, isso é realidade, não tem jeito de fugir dessa realidade, neste momento ainda não. Nós temos aí o Brasil, como ele tem uma crise econômica, ele vem com uma inflação muito baixa. Por quê? Porque o comércio brasileiro hoje, para conseguir vender, ele vende em cima de promoções o tempo inteiro. Então, o próprio comércio sabe da realidade. Não adianta aumentar o valor dos produtos que não vai conseguir vender. Então, nessa tentativa aí de vender os produtos, circular capital, circular mercadoria, nós temos uma inflação hoje que está controlada, que está na faixa aí de 3%, 3,5%. E isso aí dá um alívio para o Banco Central brasileiro trabalhar com uma taxa de juros mais baixa. Então, neste momento, o Brasil trabalha com uma taxa de juros baixa. E isso, o grande problema nosso é que o nosso mercado financeiro, os grandes bancos que atuam no Brasil, continuam trabalhando com taxas exorbitantes, não repassando essa taxa Selic tão baixa para o cidadão brasileiro, que seria o mais interessante. Então você fala assim, mas agora nós temos aí, a partir de 2020, o cheque especial brasileiro não podendo passar de 8% a taxa de juros. Mas ainda é alto, porque é 8% ao mês. Nós estamos falando de uma taxa de juros de 4,5% ao ano. Você pega um cartão de crédito, nós estamos pagando mais de 400% de juros ao ano no cartão de crédito. Você paga mais de 200% de taxa de juros no cheque especial, mesmo sendo 8%. Então, nós ainda temos um mercado financeiro pouco competitivo. Pega os Estados Unidos como exemplo e olha quantas instituições bancárias existem nos Estados Unidos. São milhares, gerando concorrência. O que mais combate a inflação? Concorrência. Por que o Brasil, lá no governo Sarney, chegou a 2.500% de inflação ao ano? Nós temos que lembrar que o Brasil não tinha concorrência. Início da década de 90, 2.000% ao ano. Pouca concorrência. Você precisa ter um comércio com várias marcas do mesmo produto, concorrendo o tempo inteiro.
O Brasil hoje tem isso. Ele tem uma concorrência maior, né, dentro do comércio. E isso, nesse momento de crise, ajuda a combater a inflação. A inflação está baixa. Mas o sistema financeiro tem pouca concorrência. Então ele fica mais... ele tem uma segurança para cobrar taxas maiores. Eles vivem batendo recordes de lucro por ano. Itaú, Bradesco, olha o Santander, são grandes instituições que dominam esse mercado. Então é pouca concorrência. Então o Brasil hoje ele precisa de uma concorrência maior no mercado financeiro. Nós temos a taxa de juros brasileira, apesar de ser 4,5% ao ano, ser uma das menores da nossa história, ainda por ser, né, é a menor da nossa história, não é por ser uma das menores da nossa história, não, é a menor da nossa história. Mas ainda está entre as maiores taxas de juros praticadas no mundo. Você pega uma Alemanha, a taxa de juros é 0. Você pega um Japão, a taxa de juros é 0. Você pega os Estados Unidos, é 0,8% ao ano. A média europeia é de 0,25% ao ano. Então, aí você pega a brasileira, 4,5% ao ano. Então, isso ainda prejudica, o consumo brasileiro. Carga tributária. 14ª maior carga tributária do planeta. É um dos países que mais cobram impostos no mundo. Também prejudica a competitividade brasileira, porque você vai ter uma carga tributária muito grande sobre produtos, fazendo com que o valor do produto fique mais alto. E aí você inibe o consumo. Se eu estou inibindo o consumo, circula menos capital, circula menos mercadoria e gera menos emprego. Energia. A energia brasileira está entre as mais baratas do mundo. O principal gerador de energia no Brasil, aí a fonte é a hidráulica. Nós temos as usinas hidrelétricas. O Brasil tem mais de 540 grandes usinas hidrelétricas no seu território. 77,9% de toda a energia gerada no Brasil proveniente da hidráulica, da água, rios caudalosos. Então o Brasil tem essa característica natural que permite gerar uma energia mais barata. Depois a gente ainda vai falar sobre os danos ambientais disso. E o transporte. Então eu coloquei 4 fatores para gerar competitividade. Eu já posso dizer aqui que 3 detonam nossa competitividade. A taxa de juros, a carga tributária e o transporte. O que nos ajuda é a energia barata. O transporte brasileiro é extremamente deficiente e caro. Está entre os mais caros do mundo. E isso vai para o valor final do produto. Olha o frete. Depender do rodoviário. Nós vimos isso acontecer no Brasil. Greve dos caminhoneiros. Olha o poder que uma classe ganhou no Brasil. O poder de poder parar um país. Isso é muito perigoso. Então, nós temos aí um transporte, que eu vou falar especificamente de cada um deles, caro e deficiente. E vocês devem estar estranhando, O Aldo não colocou a mão de obra. Eu fiz isso por querer, não colocar a mão de obra entre os fatores que geram a questão da competitividade. Porque se você trabalhar com esses 4 fatores aqui que eu citei, taxa de juros, carga tributária, transporte e energia, se você trabalha com esses 4, com eficiência e barato, você não precisa mexer na sua mão de obra. Sua mão de obra é o seu mercado consumidor. Essa mão de obra que você tem no país, ela precisa ganhar bem, para ela gastar. Aí você incentiva ela a gastar, circula capital, circula mercadoria, gera empregos. Esse é o segredo dos países europeus, esse é o segredo dos Estados Unidos. O que move a economia americana? O mercado interno, o consumismo do povo americano. Agora, para a visão de uma multinacional que vem aqui para o nosso país explorar nossa mão de obra, ela quer pagar mal. Nós temos que entender isso. Então você não precisa mexer com a mão de obra, mas a partir do momento que você tem um país que o transporte é caro e deficiente, carga tributária é muito alta, e você ainda tem uma taxa de juros que está entre as mais altas do mundo, você vai ver o empresariado, os geradores de emprego caindo para cima de onde? Da mão de obra. Se não tem como modificar fatores que não dependem deles diretamente, eles partem para cima da mão de obra, exigindo pagar menos encargos trabalhistas,
né, que o país pratica um salário menor. Só que isso prejudica o nosso mercado interno, isso prejudica o nosso turismo. E é um grande problema. Queremos imitar os países ricos? Então vamos imitar no que eles têm de bom, no seu grande segredo para o seu desenvolvimento, que é ter um mercado interno forte. Para ter mercado interno forte, você precisa ter uma população com rendimento mais alto. E para ter uma população com rendimento alto, dê educação. Porque população que vai estudar vai ter um nível de instrução mais alto e desta maneira vai também ter um trabalho melhor remunerado. Se é melhor remunerado, vai ter mais capital para gastar, circula mais capital, circula mais mercadoria e gera mais emprego. E aí você tem um país desenvolvendo economicamente e não só crescendo economicamente. Qual que é a diferença de crescimento econômico para o desenvolvimento econômico? Crescimento econômico é você fazer aumentar o PIB. E essa de aumentar o PIB, você aumenta sem gerar emprego muitas vezes. Porque nós estamos num mundo hoje globalizado, a globalização é marcada pelo desenvolvimento tecnológico. As grandes empresas que atuam aqui podem gerar um grande PIB. E não significa que aquele capital vai ficar aqui. Então você aumentou sua economia, ó. Você fez um crescimento econômico. Com investimento tecnológico, empregando menos, mas estão instaladas aqui, de repente. Agora, o desenvolvimento econômico, ele vem com crescimento econômico, mas com justiça social, né? Você dividindo aí melhor os rendimentos, dividindo melhor o capital. E como é que você divide? Gerando empregos, né? Nós vamos falar sobre globalização e comentar sobre isso. E aí nós temos que falar sobre transportes, né? Então, transporte, falar de transporte no Brasil. Qual que é a realidade brasileira hoje? 8% de tudo neste país passa pelo hidroviário. 26% pelo ferroviário, 65% pelo rodoviário e 1% no aéreo. Essa escala que eu coloquei aí, tá, do hidroviário, ferroviário, rodoviário e aéreo, eu coloquei do mais barato para o mais caro. Os mais baratos, hidroviário e ferroviário. Os mais caros, rodoviário e aéreo. Então, você quer que o seu país desenvolva? Vamos investir no hidroviário e ferroviário. O país que mais investe em hidroviário, Estados Unidos. A maior parte das mercadorias nos Estados Unidos circulam pelo ferroviário. Países de grande extensão territorial têm que ter o ferroviário como principal sistema de transporte. Brasil é o 5º país em extensão do mundo e não tem o ferroviário como principal. Sabe aquilo que você é obrigado a ter, né? E o Brasil seria obrigado a ter o ferroviário como principal. E em determinado momento da sua história ele mudou isso, porque ele já teve e fez errado e pagamos muito caro por isso. Hoje 65%, hoje 65% de tudo neste país passa pelo rodoviário. Estou falando de pessoas e produtos. Pagamos caro por menor crescimento econômico, pagamos caro, né, porque nós estamos morrendo por causa disso. Mais de 50 mil brasileiros morrem todo ano em acidentes automobilísticos neste país, ligado ao sistema rodoviário. Isso tudo muda, gente. O ferroviário era o principal do país, até o governo JK, até a década de 50. JK governou o Brasil de 56 a 61. Lançou o plano de meta, 50 anos em 5. Modernização e desenvolvimento do país. Automóveis, símbolo de desenvolvimento. Mas tinha uma estratégia econômica, industrializar o Brasil. E pensando em industrializar, ele pensou, qual indústria que tem vários fornecedores? Então vou em busca dela, automobilística. Se essa vier, seus fornecedores vêm junto, porque naquele momento o desenvolvimento industrial ele era baseado no modelo fordista, que aonde estava a principal indústria, seus fornecedores estavam ao lado. Então ele vai conseguir convencer a Volkswagen a vir para o Brasil. Então a Volkswagen, a alemã Volkswagen, vai vir para o Brasil. Vai ser a primeira. E ali começa todo um processo de industrialização do Brasil. E aí você fala, legal. Não, legal, nessa parte é legal. Mas aí você tem um probleminha.
que ele lança um projeto de sucateamento ferroviário. Ele tira todo o investimento da manutenção ferroviária no Brasil. O Brasil já teve 46 mil quilômetros de ferrovias. Hoje tem 9 mil quilômetros funcionando. Nós jogamos no lixo nossas ferrovias. Ferrovia é caro para construir e demora. Nós permitimos isso acontecer no Brasil. Jogamos nossas ferrovias no lixo. Centralizamos os investimentos todos no sistema rodoviário para atrair novas indústrias automobilísticas. Não precisava ter feito isso. E aí, o Brasil de hoje, ele tem todo o seu transporte baseado, né, no rodoviário. Ah, vamos mudar. Não muda da noite para o dia. Tem que passar pela aprovação do Congresso. E aí você tem uma indústria automobilística com poder muito grande. Hoje é o tipo de indústria que mais gera empregos no Brasil. 27% dos empregos gerados no setor industrial é pela indústria automobilística. Diretos e indiretamente. É na indústria automobilística. Tem um poder político muito grande. Então fica difícil mudar essa realidade. E o Brasil precisa mudar. Você pega a China, mais de 50% de tudo na China passa pelo ferroviário, Estados Unidos mais de 50%, Rússia 80% e o Brasil 26%. Imagina o Brasil cortado por ferrovias. Você teria opções para viajar. Avião, carro ou trem. Né? Como que você aumenta o turismo no país? O conforto que você dá à sua população, a segurança, o esvaziamento das rodovias. A segurança, como que as rodovias seriam muito mais seguras? Porque hoje no Brasil você tem rodovias sem estrutura. Ah, as privatizadas têm estrutura. Roda no Brasil. Vamos lá na Regis Bittencourt e observem o tanto de buraco que tem na Regis Bittencourt, privatizada. Pega a 381 e olha o asfalto que hoje colocam na 381, sentido São Paulo, que é duplicada, né? Porque o sentido Vitória nem duplicada é. Então, Belo Horizonte, São Paulo, também está cheio de buracos. Ah, é porque é o período de chuvas. Se tivesse colocado um asfalto de melhor qualidade, não estariam aqueles buracos ali. Porque aqui no Brasil, as autoridades hoje jogam culpa aonde? No motorista, no cidadão. Ah, mais de 90% dos acidentes são praticados, ocorrem, né, porque os motoristas são irresponsáveis. É muito fácil jogar a culpa no cidadão. Então vamos lá. Se as rodovias fossem bem sinalizadas, hoje, pela frota brasileira, número de automóveis que o Brasil possui, o estado que tem mais automóveis é São Paulo. São quase 25 milhões de veículos. O segundo estado com mais automóveis é Minas, com quase 8 milhões de veículos. O estado que mais morrem pessoas por acidentes automobilísticos, Minas Gerais. Não é São Paulo. São Paulo tem 3 vezes mais carros que Minas, mas não é São Paulo, é Minas. Porque Minas tem a maior malha rodoviária do Brasil e pouquíssimas rodovias duplicadas. Pouquíssimas. A 262, 381 e BR-040. E o resto? Rodovias não são duplicadas. Mal tem um olho de gato. Então, à noite, o cara nem enxerga uma faixa. Mal sinalizadas. Não tem acostamentos. E não tem uma mureta dividindo a pista que vai da pista que vem. E aí olha o volume de acidentes que ocorrem. E a culpa é do motorista? Está errado. A culpa são das nossas autoridades, que não estruturam as rodovias. Com a frota que o Brasil possui hoje, até as rodovias duplicadas estão erradas. 2 pistas não dão conta mais. Reconheçam. Nós precisamos de pistas rodovias com 3 ou 4 pistas. Indo e 4 pistas voltando. Porque não é só vender carros e motos e caminhões. Já que não investe devidamente no ferroviário, vão ter que investir nas rodovias e parar de jogar culpa no motorista. Porque a mídia, todo jornal é isso. Acidentes, culpa do motorista, que andou, né, não é tirar. Alguns acidentes realmente há uma imprudência. Mas será que essa imprudência não é gerada também pela falta de infraestrutura? É a pergunta que fica. É uma falta de infraestrutura gigantesca no país. E a culpa sempre é do cidadão e nunca das autoridades.
Cobrar impostos, o país sabe, dar retorno ao cidadão de maneira alguma. Então nós temos rodovias totalmente desestruturadas e são essas rodovias que têm que atender o país. Isso prejudica a circulação de mercadorias no país, prejudica o turismo e vem prejudicando a nossa competitividade. Sistema aéreo, 1% de tudo no país passa sobre ele, vem ocorrendo a privatização dos aeroportos no Brasil e vem melhorando a situação dos aeroportos brasileiros. Mas nós precisamos de maior investimento ainda, né, no sistema aéreo ligado aos radares brasileiros, porque o Brasil ainda tem vários pontos cegos dentro do seu território, principalmente na região norte do país. Então o sistema de transporte brasileiro precisa mudar, precisa de grandes investimentos, principalmente no setor ferroviário, né, se o Brasil quiser ter uma economia mais sustentável a médio e longo prazo. Né, porque o desenvolver rapidamente a economia não vai passar pelo sistema de transporte, porque isso demanda tempo. Mas você precisa de uma economia mais sustentável. E para ter essa economia sustentável a médio e longo prazo, você precisa ter um sistema de transporte eficiente. Então, algum governo tem que começar a mudar isso. Nós temos aí o hidroviário, né, tem um mapinha do hidroviário no Brasil. Você vai falar assim, mas os principais rios que estão em azul aí, que são navegáveis, estão distantes dos centros comerciais do Brasil. Mas nós temos um extenso litoral, um litoral, né, que aí nós vamos falar de cabotagem, que é a circulação de mercadorias pelo litoral para atender o mercado interno. Né, hoje vocês compram um produto de São Paulo para Manaus por caminhões, sendo que o produto deveria sair do Porto de Santos e parar lá no porto de Manaus. Né, então, você teria que fazer isso pelo litoral. Não fazemos, porque nossos portos faltam manutenção e falta modernização, falta portos no Brasil hoje, falta ampliar os portos brasileiros. Os portos que existem hoje no Brasil não dão conta mais da demanda brasileira, que é aquela demanda internacional. Né? Porque as exportações de um país, quase toda ela é feita por navios. Né? Pouquíssimas coisas são feitas por avião, né? Ou por caminhões. Então, quando a gente fala de exportação, mais de 95% das mercadorias exportadas de um país vão sair por navios. E os nossos portos hoje não estão conseguindo fazer isso. Porto de Paranaguá, no Paraná, que é tradicional, né, para exportação de produtos agrícolas. O Porto de Santos, né, eles não suportam mais. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina. E não suporta mais essa demanda. Nós temos um mapa aí do sistema ferroviário brasileiro. Nós temos dois problemas com as ferrovias existentes no Brasil. Elas são periféricas. Nós não temos ferrovias arteriais cortando o interior do país. Então, as ferrovias que nós temos, elas são periféricas, elas vão de um certo ponto até o litoral. E o problema das bitolas, que é o distanciamento entre trilhos. Né? Nós não tivemos isso, né? Um planejamento no passado quanto a utilizar o mesmo tipo de bitola. Então, você tem bitolas aí variando, né? O distanciamento de trilhos aí de 60 centímetros, 90 centímetros, e isso prejudica na ampliação das ferrovias na atualidade, né? Porque muitas vezes você vai ampliando, vão interligar tal ferrovia com tal ferrovia, e vai tornando ferrovias que antes eram periféricas, tornando essas ferrovias arteriais. Isso hoje no Brasil não é possível, né? Devido ao tamanho das bitolas diferentes. Então precisamos modernizar o sistema ferroviário. Produto agrícola tem que ser escoado por ferrovia, não é por caminhão, porque já é matéria-prima. Matéria-prima tem baixo valor agregado. Então, você tem que agregar ganhos a esses produtos utilizando uma infraestrutura mais barata, mais eficiente. O sistema rodoviário, olha o mapa do rodoviário, parece uma teia de aranha. Era um sonho ter um Brasil dessa maneira, todo cortado por ferrovias. O que a gente ganharia no turismo, no bem-estar do brasileiro? E aí, quando você pensa em bem-estar, você pensa em produtividade do cidadão, do indivíduo. O brasileiro hoje chega um final de semana prolongado e fala assim, eu vou viajar, e vem aí o carnaval. Aí ele vira e fala assim, vou sair na sexta-feira, 4 dias, hein? Depois eu tenho que voltar na quarta-feira de cinza, hein? É um intervalo muito curto, né? Então o brasileiro hoje, ele fala assim, vou viajar no carnaval. Viajou. Quando ele volta do carnaval, ele fala assim, tô cansado demais. Mas peraí, você não falou que ia viajar para descansar? E agora você fala que está cansado? Mas eu fui com congestionamento e voltei com congestionamento. Olha o problema, né? Olha o sistema rodoviário, não dando conta, não suportando o turismo no país. Né? O aéreo é a mesma coisa, filas, voos cancelados. Então você passa a ter problemas com isso. Imagine se você tivesse um ferroviário.
né? Você ia sentar dentro de um trem e pronto, ia chegar. Não era você dirigindo, não era você estressando, né? Você teria um brasileiro mais descansado, um brasileiro mais produtivo. E o sistema aéreo brasileiro? Como eu disse, nós temos um problema sério ainda, né, na questão dos radares brasileiros, porque nós temos ainda vários pontos cegos. O Brasil ainda faz muita escala, hein? As passagens aéreas encareceram muito, né, no país aí no último ano. E aí você tem menos pessoas circulando no país pelo sistema aéreo. E aí você aumenta as escalas, né? Porque a empresa aérea ela vai fazer mais escalas de um ponto até um outro ponto, né? Porque ela não pode andar vazia. Ela tem um custo daquele voo, né? E aí também gera um mau tempo dentro de um avião, né? As viagens ficam mais longas, desmotivam o brasileiro a viajar, né? Novamente, perda relacionada ao turismo. E aí nós chegamos na agropecuária, setor primário da economia. Então, falou de agropecuária, você está falando do setor primário da economia, um dos principais setores da economia do país. Tranquilo? Aí você vai falar assim comigo, e a mineração? Não é setor primário da economia? Gente, a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, ela é setor secundário da economia. Ela é indústria extrativa. Uma coisa é classificação de produto, produto primário, produto secundário. Outra coisa é classificação de setor de economia, setor primário, secundário, terciário, quaternário. Então não confundam classificação de produto com classificação de setor da economia. Tranquilo? Né? Então quando você fala de produto da mineração, minério, manganês, matéria-prima, produto primário. Mas é a Vale que explora isso. Ela é setor secundário da economia. Ela é indústria, indústria extrativa. Agora nós estamos falando de setor primário da economia. Setor primário da economia, agropecuária. Cultivo, criação. 15%, em média, 15% do PIB brasileiro é proveniente da agropecuária. É muito relevante. E mais de 40% do PIB brasileiro é proveniente do agronegócio. Aldo, qual que é a diferença de agropecuária para agronegócio? É que a agropecuária é criar e cultivar. E ela gera o agronegócio. O agronegócio vem se tornando o mais importante setor da economia desse país. Esse país não anda sem o agronegócio. Não anda mesmo. O que é agronegócio? São todas as atividades ligadas diretamente à agropecuária. Agro é pop, como é que é a propaganda do governo? Agro é pop, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, não é assim? É fazendo propaganda sobre o agronegócio. E aí passa aquela propaganda mostrando, olha, que é mandioca, com ela faz isso na indústria. E aí é que está o agronegócio. O agronegócio começa com os laboratórios, nas pesquisas de remédios para o campo. Porque você consome muito mais remédios para animais do que para pessoas. Nós temos mais bovinos no Brasil do que seres humanos. Você tem equinos, você tem suínos, você tem aves. Então você tem laboratórios de pesquisa de remédios para animais, maquinários para o campo, equipamentos para o campo. Você tem dos agrotóxicos, fertilizante, herbicida, fungicida, pesticida. Isso tudo passa por laboratórios, centro de pesquisa. Depois vai para a indústria. Aí você vai ter a indústria de agrotóxicos, a indústria que vai processar os remédios, a indústria de maquinários, a indústria de equipamentos, a indústria de automóveis, caminhões para o campo, tratores, caminhonetes. Aí disso vai para o comércio. Isso tudo é agronegócio. E aí você tem o comércio de produtos agrícolas, de maquinários, de equipamentos, de agrotóxicos, de carros, né, caminhões, tratores. E aí chega a agropecuária, que é o elo principal. A agropecuária produziu, ela vai vender para a indústria, que é a indústria de alimentos, que vai processar. Que é uma indústria farmacêutica que precisa daquele produto produzido ali para desenvolver um remédio. Aí já para o ser humano. Dessa indústria vai para o comércio novamente, até chegar até nós, o consumidor final. Olha o que é o agronegócio.
Olha a diferença para a agropecuária. Então o agronegócio ele vem desenvolvendo rapidamente no país, muito rápido. Desenvolver a agropecuária, automaticamente se desenvolve o agronegócio. Então não pense em agropecuária hoje igual era do período colonial, porque naquela época não tinha agronegócio, era desvinculado, né? Agropecuária, alimento, tudo muito arcaico, na enxada, na foice. Hoje não é assim. É tudo mecanizado, alta tecnologia. Os caras hoje jogam um inseticida, um pesticida, um fungicida com drones. O processo está muito rápido no campo. Então o setor de tecnologia está hoje todo ligado ao campo. Então muitas vezes você é um cara que trabalha numa indústria e fala mal do campo. E aí quando você vai avaliar o produto que você produz aí, que gera seu emprego, é um produto que só está sendo produzido porque o campo está usando. Hoje, a área urbana e a área rural, elas são complementares, totalmente ligadas. Se um quebrar, quebra o outro. Não funcionam mais separados. As atividades estão ligadas. Eu iniciei falando do setor primário da economia e expliquei a diferença de agropecuária para agronegócio e como que o agronegócio ele vem movendo a economia brasileira. Então, assim, nós temos aí um decréscimo no setor industrial nos últimos anos, mas o agronegócio ele vem movimentando a economia, porque a agropecuária, se a agropecuária cresce, cresce junto o agronegócio, ou seja, o setor primário, se esse setor ele nos últimos anos vem crescendo, ele acaba proporcionando o crescimento de algumas atividades urbanas, porque elas estão ligadas ao agronegócio. Agora, falou de agropecuária no Brasil, nós temos que falar da agricultura comercial e da agricultura familiar. Diferente de países ricos, onde toda a agricultura é comercial, no Brasil e nos países emergentes não é bem assim. Países mais pobres você tem essa diferença, pode deixar aí na tela a agricultura comercial e a agricultura familiar. Uma questão que cobra na prova, a agricultura comercial, ela está relacionada ao sistema intensivo. O que é intensivo e extensivo? Intensivo é aquele que vai utilizar alta tecnologia e o extensivo é aquele que utiliza pouca ou nenhuma tecnologia. Então a agricultura comercial no Brasil ela tá ligada ao sistema intensivo, está ligada a latifúndio, grandes propriedades, está ligada a monocultura, é um produtor especializado, o cara que produz soja, trigo, milho, né? O cara produz café, só café, então ele é especializado. Está ligado ao mercado externo, mais de 60% de toda a produção é voltada ao mercado externo e está ligado à expansão das fronteiras agrícolas. Hoje, a maior fronteira agrícola que nós temos no país é a Amazônia, é a floresta amazônica. Então, toda essa onda de desmatamento na Amazônia, ela é principalmente praticada pela agricultura comercial, pelos grandes proprietários. Por quê? Porque a Amazônia tem um solo ruim, é um solo arenoso, que requer alto investimento em fertilizantes. É uma região de clima muito quente, muito úmido, então vai dar muitos insetos, né, muitas pragas, né, porque o cara que está produzindo algo ali vai falar assim, aqui dá muitos insetos, dá muitas pragas. Esses insetos, né, vão gerar perdas na agricultura, então vai depender ali de inseticida, pesticida, fungicida. Então é uma agropecuária cara no norte do Brasil, não é para pequeno produtor, são para grandes produtores. Né? E você tem a agricultura familiar. A agricultura familiar está ligada a extensivo, né? É uma agricultura pobre que nós temos hoje no Brasil, né? Grande parte desses produtores são muito humildes, utilizam pouco ou nenhuma tecnologia, está ligada a pequena e média propriedade rural, está ligada a policultura, são diversos cultivos dentro da propriedade. O cara vai plantar mandioca, alho, cará, couve, cebolinha e assim por diante. Ele está pensando em ficar rico, mas está pensando em sobreviver. E ela é voltada ao mercado interno brasileiro. Então, uma questão que fala da agricultura familiar, eu já estou pensando nisso, sistema extensivo, voltada para o mercado interno. Segundo o Ministério da Agricultura, 72% de tudo que nós produzimos é voltado para o mercado interno. Então, 72% de tudo que a agricultura familiar produz atende o mercado interno. Então, 72% de tudo que chega à sua mesa sai da agricultura familiar. Dentro dessa agricultura familiar, nós já temos alguns produtores aí conseguindo se tornar comerciais ao longo do tempo. Em algumas regiões que privilegiam mais a agropecuária,
né? E aí estão conseguindo mudar essa realidade. Porque nós temos uma agricultura familiar no Brasil, em muitas regiões, que ela é uma agricultura de subsistência, plantar, colher, comer, plantar, colher, comer. A maior pobreza do país concentra no campo, não na área urbana. Conheça o campo de perto e você vai conhecer uma pobreza que talvez você não saiba que existe no seu país. Muita gente que mora nas grandes cidades brasileiras acha que a pobreza está concentrada lá na comunidade, no aglomerado. A maior pobreza do Brasil está concentrada no campo, na zona rural. E muitas vezes relacionado a essa agricultura familiar. A agricultura comercial voltada para o mercado externo, a agricultura familiar voltada para o mercado interno. Privilegiar a agricultura familiar é privilegiar o brasileiro. População bem alimentada é população que adoece menos. Se o governo tiver essa visão, ele investe mais nessa agricultura familiar. Porque investir na agricultura comercial, você vai investir na soja, que é o principal cultivo brasileiro, você vai investir no milho, e muitas vezes isso não se volta para o mercado interno. O produto que chega à sua casa, que chega no supermercado, que chega no seu colão, sai da agricultura familiar. Né? Então, lembrar disso na hora da sua prova. Qual que é o principal cultivo do Brasil hoje? Soja. É o que nós mais cultivamos. Mas o Brasil é o maior produtor mundial de soja? Não, porque os Estados Unidos produz mais que o Brasil. Então, apesar de ser nosso principal cultivo, Estados Unidos é o maior produtor mundial e o Brasil é o segundo maior. É igual a laranja. O maior produtor mundial é os Estados Unidos e o segundo maior produtor é o Brasil. Mas o maior exportador de laranja é o Brasil. Porque os americanos consomem muito internamente, inclusive ainda compram a nossa laranja. O Brasil é o maior produtor mundial de café. Mesmo assim, tem ano que perde esse posto para a Colômbia, para o Vietnã. É o maior produtor de feijão, mas é obrigado a importar feijão, porque nós consumimos muito feijão. É o maior produtor de cana, de açúcar. Não é à toa que o Brasil é o maior produtor de etanol de cana de açúcar do mundo, porque o maior produtor de etanol do mundo é os Estados Unidos. Só que eles produzem do milho. É muita informaçãozinha que pode cair na sua prova, né? Então isso tudo é cobrado. Então muitas vezes você fala assim, o Brasil é o maior produtor mundial de alimentos. Não é, não é. Estados Unidos produz muito mais que o Brasil. O Brasil é o maior exportador, né? Porque os americanos, eles consomem muito. Então, o Brasil está entre os maiores produtores, mas não é o maior produtor. Você tem países bem menores que o Brasil que produzem mais que o Brasil. Porque o Brasil tem uma grande produção, mas o Brasil tem baixa produtividade. Guarda essa frase. Grande produção, baixa produtividade. Se você pegar a produção brasileira, a última produção nossa foi 240 milhões de toneladas de grãos, aproximadamente. Dividir pela área que deveria estar sendo cultivada no Brasil, você vai descobrir que a produtividade brasileira é baixa, que a produção por área, ela é baixa. O Brasil era para ser o maior produtor mundial. Aí você fala, mas por que ela é baixa? Porque o pequeno e médio produtor emprega pouca tecnologia, tem pouco apoio do governo federal. O grande produtor, por causa de especulação imobiliária. O Brasil tem mais terra parada do que terra produzindo. O volume de terra parada é maior que terra produzindo. Daquilo que deveria estar sendo cultivado, sem desmatamento, tá? Tirando as florestas do Brasil, as áreas urbanas, daquilo que deveria estar sendo cultivado. São 440 milhões de hectares de terra. Nós cultivamos hoje 200 milhões. E 240 milhões está parado. É mais terra parada do que terra sendo cultivada. Isso é chamado de estrutura fundiária do país. 20% das terras brasileiras estão nas mãos de 90% dos proprietários rurais. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil tem em torno de 5 milhões e 600 mil produtores rurais. 90% deles são pequenos e médios. 90% disso, mais de 5 milhões de produtores rurais, têm apenas 20% das terras do país. Enquanto isso, 80% dos produtores, 80% das terras do país estão nas mãos de 10% dos produtores. Esses 10% são os latifundiários. Aqui nós temos números mais específicos, né, que mostram melhor isso aí. Ah, é do INCRA de 2003. Não mudou nada, não. Não mudou nada. Se você pegar os números de 2019,
e julgar com o início no ano 2000, você vai ver que o Brasil é marcado historicamente por concentração de terras. Historicamente, desde o período colonial. Quem viesse para o Brasil ganhava uma grande extensão de terras. Era a política de Portugal. Já criou, quem tem terra manda, quanto mais terra manda. No interior até hoje é assim, quando você vai para uma cidade pequena, isso é muito presente. Aquele cara que é o maior fazendeiro da cidade tem um poder político gigante na cidade. Observem, então, novamente, olha a concentração de terras que tem nesse país, chamada de concentração fundiária. Isso é devido ao modelo de colonização, isso é devido à lei de terra, que foi criada em 1850, é devido à Revolução Verde, que foi a segunda revolução agrícola, que mecanizou o campo, os grandes puderam mecanizar, os pequenos não tiveram apoio, não conseguiram, e aí foram vendendo suas terras. Observem só, estabelecimentos rurais, quase 54% dos estabelecimentos rurais, olha a área que eles ocupam, 18%. Agora, olha nessa área ocupada em porcentagem, né? 1,8%. 1,8% da área ocupada estão nas mãos de 31,6% dos estabelecimentos rurais. Agora, 1,6% dos estabelecimentos rurais, ou seja, dos proprietários rurais, eles têm 44% das terras desse país. Por isso que eu junto pequeno e médio, porque aí você enxerga melhor isso. 20% das terras brasileiras estão nas mãos de 90% dos proprietários rurais. Aproximadamente. Então, o Brasil tem uma grande concentração fundiária. É daí que surgiram, na década de 80, os movimentos sem terra, que hoje são mais de 500 mil famílias no Brasil. O maior desses movimentos é o MST, o mais conhecido, com toda a polêmica que isso gera. Mas por que eles reivindicam terra? Porque eles sabem desses números, do volume de terra parada. Gente, o norte do Brasil, ele foi ocupado através de poceiros e grileiros, que é tudo irregular. Esses caras, nenhum deles comprou terra, ocuparam terra. E continua sendo ocupado por poceiros e grileiros. Muitas dessas fazendas invadidas no norte do Brasil pelos sem terra, o dono também não tem documento, não. Ele é poceiro. E muitas vezes quando tem, que é um grileiro, o documento é falso. Olha que bagunça é isso. Aquele que fala, estão invadindo a minha terra, ele também não era dono, não, a terra era devoluta. Ele também invadiu. Olha que louco. Isso acontece muito no norte do Brasil e gera um conflito de grileiros, poceiros, sem terras, uma confusão tremenda, pois o Brasil, o que é terra devoluta? Terra que é do governo brasileiro ainda, que é do Estado brasileiro, mas o Brasil não tem controle sobre essas terras. E elas estão sendo griladas, né, ou sendo ocupadas por poceiros, que é algo irregular também. Então é muita coisa irregular, né, ligada ao campo. Aqui nós temos uma produção por região, a região que mais produz grãos no Brasil hoje é o Centro-Oeste brasileiro. Então olha bem, olha a nossa prova, hein? Distrito Federal, hein? Centro-Oeste é a área de maior produção de grãos do Brasil. Ultrapassou o Sul do Brasil. Então, Centro-Oeste e Sul, né? Primeiro é o Centro-Oeste, depois o Sul do Brasil. Até uns 5 anos atrás, o Sul do Brasil liderava em produção. Agora, o Sul é muito menor em território. Então, o Centro-Oeste tem maior produção, mas o Sul tem a maior produtividade. Quando você pega a produção do Sul e divide pela área, eles vão ter uma produtividade maior. Beleza? Então, o Centro-Oeste hoje tem a maior produção de grãos do Brasil, o Centro-Oeste tem o maior rebanho de bovinos do Brasil. O Brasil é o maior rebanho de bovinos comercial do mundo, são quase 220 milhões de cabeças. O maior rebanho de bovinos do mundo é o da Índia, né, mas não é comercial, lembrando que o boi lá, o bovino, vai ser sagrado, né, para os hindus. Claro que o país não tem só hindus, tem cristãos, tem população islâmica, e esses vão comer carne de boi. Mas o maior rebanho do mundo vai ser o da Índia e o maior rebanho comercial do Brasil, e o Centro-Oeste se destaca nisso. Ele é o maior produtor agrícola hoje do Brasil e tem também o maior rebanho de bovinos do Brasil. E olha que a carne em 2019 fechou o ano aí, né, em alta, devido às exportações para quem? Para a China. E aí nós chegamos na indústria. Tá? Então, nós falamos da agropecuária, nós vimos que o Centro-Oeste
tem o maior rebanho e a maior produção de grãos do país, destaque para a soja, destaque para o milho. Deixa eu fazer um comentário, já que eu começar a falar da indústria, falar de agrotóxicos, né, que é produzido lá na indústria, mas é utilizado aonde? No campo. Então, polêmica também agrotóxicos no Brasil. Foram liberados no Brasil mais de 300 princípios ativos de agrotóxicos no ano de 2019. No ano de 2019, foi liberada a utilização de mais de 300 princípios ativos de agrotóxicos. Inseticidas, pesticidas, fungicidas. Você fala, Aldo, então eles vão utilizar mais agrotóxicos no campo. O que mais encarece o cultivo? Agrotóxico. Então, por opção de quem está cultivando, ele não iria utilizar agrotóxico. Entendam isso. O agrotóxico é que vai encarecer. Se vai encarecer, vai tirar o lucro. Muitas vezes um cultivo não dá lucro porque deu alguma praga no cultivo, chamada de praga ali, uma doença no cultivo. E aí teve que utilizar agrotóxico. Não é defendendo o agrotóxico, não. É só para entender como é que o campo funciona. A opção de quem está plantando é não usar. É igual um boi. O cara que cria boi, né? O sonho dele é criar um boi sem usar remédio nenhum no boi. Porque aí vai ter uma margem de lucro muito maior. E aí, qual foi o pretexto do governo federal para liberar tantos princípios ativos no Brasil? Muitos desses princípios ativos são proibidos em diversos países do mundo. Então, um determinado país usa, mas o outro proíbe. É sempre assim. É que é devido à questão da concorrência. Os agrotóxicos são muito caros e diminuem a margem de lucro no campo. Então, o pensamento do governo foi, vou liberar os agrotóxicos, né, vários princípios ativos, gerando a concorrência. Então, você tem aí o glifosato, um herbicida famoso, né, e o mais famoso deles é o Roundup, que vem da Monsanto. Né? Você vai jogar ali no capim, o capim ele vai atacar a clorofila. Sem a clorofila não tem fotossíntese e o capim vai morrer. O danadinho morre. Né? E o capim compete com o cultivo. Então, você tinha um Roundup aí andando sozinho. Agora eles liberaram vários princípios ativos que concorrem com o glifosato. Teoricamente, vai aumentar aí a diversidade de produtos que são herbicidas, gerando concorrência e aí o preço fica mais baixo, aumentando a margem de lucro da agropecuária brasileira que impulsiona o agronegócio. Então, o pensamento é esse. Se está certo ou errado, aí são outros 500. Né? Então, o Brasil ele liberou ao longo de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, mais de 300 princípios ativos de agrotóxicos. E aí gerou uma polêmica gigante, porque de um lado você tem os ambientalistas, do outro você tem todo um comércio, né? Você tem a agropecuária, você tem o agronegócio, com uma visão diferente. E os dois lados têm suas razões. E por isso gera polêmica, até porque se não tivessem os dois lados suas razões, não seria polêmica. Não é isso? Era muito fácil, falar só, está certo que está errado, está resolvido. Se tem polêmica é porque tem razões dos dois lados. E aí nós chegamos na indústria. Falou da indústria, você tem indústria de construção, né, e a construção civil aí, ela é forte no Brasil, né, que é uma grande geradora de empregos e sempre foi. Os grandes momentos de desenvolvimento econômico no Brasil, todos eles ficaram ligados à construção civil. Foram governos que fizeram muitas obras no país. Era militar, milagre econômico, final da década de 60, início da década de 70, está ligado aí um grande investimento na construção de rodovias, pontes gigantes, hidrelétricas, e aí você emprega o brasileiro, né? E aí circula mais capital, gera mais emprego, e aí boom na economia. Você tem JK, no governo Getúlio Vargas, JK, milagre econômico na era militar, né? Os militares ficaram de 64 a 85 no poder. Então, você tem um finalzinho ali, cerca de 6 anos, né, de milagre econômico, desse período. Depois, você tem um grande crescimento, né, econômico, né, no governo Lula. Todos eles foram ligados à construção civil. Qual que é o probleminha disso?
É o governo gerando emprego, né? Porque ele começa a fazer grandes obras no país, emprega um monte de pessoas e a economia desenvolve. Só que isso é sustentável? Aí é que está o problema. Isso não é sustentável. Porque uma hora essas obras vão parar. Uma hora vai faltar dinheiro ao governo federal. E na hora que faltar, o país entra em crise novamente. Então, por isso que, ao longo da nossa história, nós temos ciclos. Né? Getúlio Vargas, JK, né? Durante a era militar ali, o milagre econômico. Entendeu? Então, você vai tendo aqueles ciclos de grande crescimento econômico e depois o país entra em crise. Depois o país entra em crise. Porque sempre ligado a esse setor industrial, que é o setor da construção civil. Mas não gera um crescimento sustentável, que é aquele que tem que se manter. Né? Você tem uma outra indústria, que é a indústria de transformação, né? Que é a indústria de transformação, tudo que ela pega, ela transforma, né? Até chegar ao consumidor final. E aí você tem bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. E você tem a indústria extrativa. A indústria extrativa, eu já falei sobre ela, né, nas minhas aulas. Você tem a mineração, você tem as petrolíferas, você tem até as madeireiras. Tem uma confusão em prova relacionada a elas, porque a Vale é uma indústria extrativa, a Petrobras é uma indústria extrativa. Agora, o que elas extraem é matéria-prima. E aí o pessoal costuma confundir classificação de produto com classificação de setor de economia. Então, vale repetir isso. Um produto, ele é produto primário ou secundário. Né? Matéria-prima é produto primário. A partir do momento que você beneficiou, então você tem uma caneta aqui, é produto secundário. E você tem os setores da economia. Setor primário é agropecuária, setor secundário é indústria. A Vale é setor secundário e o que ela extrai é produto primário. Beleza? Você tem indústria de base, siderurgia e metalurgia. É chamada de indústria pesada porque é a indústria que mais consome energia. Então, é chamada de indústria de base ou pesada. Você tem indústria intermediária. Isso aqui já é indústria de transformação. Né? Na indústria de transformação, você tem a indústria de base, a indústria intermediária, produção de máquinas e equipamentos. Aqui entra a alta tecnologia e a indústria de bens de consumo. Você tem bens de consumo não duráveis, que é a indústria têxtil, de calçados, alimentos, farmacêutica, higiene pessoal. E a de bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, os móveis. Isso é chamado de bens de consumo duráveis, que é aquilo que é direcionado ao consumidor final. Né? Então, você tem a de bens de consumo, seja durável ou não durável. Essa indústria é chamada de leve, porque é a que menos consome energia. Não estou falando que ela consome pouco, não. Hein? Comparado às indústrias, é a que menos consome. A indústria pesada é a indústria de base. Presta atenção no que eu vou falar agora. Países emergentes como Brasil, Argentina, México, China, países emergentes, sua principal indústria é de bens de consumo. É o que tem no Brasil espalhado para todo lado. É calçados, automóveis, alimentos. Países ricos, a principal indústria polo-industrial é de alta tecnologia e de base, siderurgia e metalurgia. Você vai no Vale do Ruhr, noroeste da Alemanha. Você vai encontrar uma grande concentração de siderurgia, metalurgia e indústrias de alta tecnologia. Mas a indústria de bens de consumo que está aqui no Brasil não é nossa. Tá, mas o nosso polo industrial é formado por essa indústria. Mas sua sede, sua administração está na Europa, está no Japão, está nos Estados Unidos. É isso mesmo. Mas ela está produzindo aqui. Ela está buscando mão de obra barata, ela está buscando isenção de impostos, ela está buscando uma lei ambiental mais fragilizada. Não é à toa que a China é um dos países que mais cresce no mundo. Lei ambiental ausente. Mão de obra muito barata. Ausência de leis trabalhistas. Várias vantagens oferecidas. Não tem nem como competir. É melhor nem competir, porque senão vão escravizar nosso povo. Né? A questão aí é a seguinte, caiu na sua prova um país emergente, eu já sei que a principal concentração de indústria, bens de consumo. Brasil, bens de consumo. E entre as indústrias de bens de consumo, automobilística. É a principal indústria brasileira. É a que mais vai gerar emprego. Mas aqui tem siderurgia e metalurgia. Longe de ser o adequado. Onde tem siderurgia e metalurgia, que é a indústria de base? Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, que é o maior polo. Serra dos Carajás, no Pará. Pouquíssimo. Nós somos grandes exportadores de minério, matéria-prima, baixo valor agregado. É um erro. O
Quem são os grandes compradores do nosso minério? Europa, Estados Unidos, e a China vem mudando tudo, né? Japão. Gente, Japão. Desse tamanho, o Japão. 130 milhões de pessoas. Não tem 1 quilo de minério no seu território. Japão tem a maior concentração de siderurgia e metalurgia do mundo. Não é à toa. Porque os japoneses são danadinhos. Compram o minério, baixo valor agregado, agregam valor a ele, transformam eles em peças e vendem as peças para quem? Para nós. É isso que os países ricos fazem, sempre fizeram. Por isso somos grandes exportadores de minério. E os grandes compradores, países ricos, da Europa, Estados Unidos, Japão. A exceção hoje é a China. Mas a China tem uma política antes tarde do que nunca. Ela estuda os países ricos. E o que eles têm de bom ou de segredo, ela utiliza. A China vem mudando. Hoje ela é o maior comprador do minério brasileiro. Ah, como que ela ultrapassou o Japão? Porque o Japão é o segundo maior. Até 2008 era o maior. Mas, na verdade, não é porque o Japão passou a consumir menos, não é porque a China passou a comprar mais que o Japão de repente. É porque o Japão, de repente, passou a comprar muito minério da Austrália, que é hoje o maior parceiro comercial do Japão. E aí ele diminuiu um pouco o que ele comprava do Brasil. E aí a China ultrapassou o Japão. A China hoje é o maior comprador do minério brasileiro. Mas a China tem grande concentração de siderurgia e metalurgia. A China tem grande concentração de indústria de bens de consumo e passou a ter grande concentração de siderurgia e metalurgia. Então ela começa a querer mudar. Olha o que a China vem investindo em pesquisa. Olha o que a China vem investindo em sistema educacional. Para tentar mudar esse padrão dela. Ela sabe que ela tem que mudar esse padrão. Senão ela só vai ser explorada. Vai ter uma concentração industrial, são indústrias de outros países, buscando a mão de obra barata dela, isenção de impostos. Então ela vem mudando isso gradativamente. Trabalho que não é feito no Brasil. A gente não vê o Brasil batendo recorde de investimento em educação, em pesquisa. A gente vê críticas quanto ao sistema educacional brasileiro. Não é de hoje. Não é questão do governo atual. Isso é histórico no Brasil. Nós temos um governo hoje que fala em atrair investimentos internacionais, atrair indústrias para o Brasil. Mas vai vir esse tipo de indústria, buscando as vantagens que o Brasil possui. E cadê a nossa? A China já vem se destacando aí, com várias indústrias dela. De chineses, marcas chinesas. Olha os celulares, olha os eletrônicos. Porque aí vai mudando isso no futuro. Quando fala-se de indústria, a gente fala da divisão social do trabalho. Divisão social do trabalho é a divisão mais conflitante que existe no capitalismo. O que é a divisão social do trabalho? É a relação entre o pobre e o rico, entre o empregado e o empregador. Desde que existe o capitalismo, é uma relação conflitante que, claro, o interesse de um bate de frente com o interesse do outro. Vai gerar conflito. Qual que é o interesse do trabalhador? Ter o salário mais alto possível. Qual que é o interesse do empregador, do empresário? Ter o lucro mais alto possível. E nessa de ter o lucro mais alto possível, ele tem que baixar seus custos. E aí ele bate de frente com o seu empregado, com o seu funcionário. O empregado, o funcionário, vai lutar para ter direitos. Direitos geram custos à empresa. Então, é uma relação que, desde que existe o capitalismo, existe conflitos. E aí surgiu uma greve, nesse contexto, surgiram os sindicatos. Os sindicatos vão defender os interesses tanto dos empresários quanto dos empregados. Porque você tem sindicatos das empresas e você tem sindicatos dos trabalhadores. Você tem sindicato do trabalhador rural, você tem sindicato dos produtores rurais, você tem sindicato das escolas particulares, você tem sindicato dos professores de escolas particulares. Porque você tem representantes das duas áreas para defender os interesses de cada área. Então, é nesse contexto que vai surgir a greve, porque os empregados observaram que tinha uma maneira de alcançar, tinha uma maneira de serem ouvidos. Era parar a produção. Na hora que ele para a produção, o empresário fala, opa, vamos sentar e negociar. Então, a divisão social do trabalho, dentro do capitalismo, sempre existiu conflito, e pelo que a gente vê, vai sempre existir, porque há esse conflito de interesses entre as classes. E a globalização vem acentuando isso, com a concentração de capital.
Você tem a divisão espacial do trabalho, que já foi falado sobre ela, que é a relação do campo com as áreas urbanas. Essa relação hoje ela é complementar, né? Ela já foi uma relação de submissão do campo, mas hoje não é mais, devido ao agronegócio, a tecnologia levada ao campo, essa tecnologia é desenvolvida onde? Na área urbana. Então, um depende do outro o tempo inteiro. A divisão internacional do trabalho. Essa aqui é a mais cobrada em prova, chamada de DIT, Divisão Internacional do Trabalho. É a relação comercial que existe entre países ricos e países pobres. Ela vai mudar a partir da década de 90 com o surgimento dos países emergentes. Emergentes surgem ao longo da década de 90. Porque antes da década de 90, você tinha país pobre, rico e você tinha primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O que era o primeiro mundo? Países capitalistas ricos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas pobres. Dentro do mundo capitalista, ou era pobre ou era rico. Impressionante. Ponto. Segundo mundo eram os países socialistas. Isso cai em desuso. Você não tem mundo socialista mais. Com o fim da União Soviética em 91, acabou o mundo socialista. Hoje você tem alguns países socialistas, mas o mundo socialista não existe. E aí surgem países ricos, emergentes e pobres. O que é um emergente? É um país pobre que aprendeu a ganhar dinheiro, mas não aprendeu a gastar, marcado por corrupção, incompetência administrativa. O Brasil é um exemplo. Tem um dos maiores PIBs do mundo, tem uma das maiores economias do mundo, mas tem gravíssimos problemas sociais. Gravíssimos problemas de infraestrutura. Riqueza não se mede só pelo PIB. Riqueza se mede pela qualidade de vida do cidadão. Se fosse pelo PIB, a Suíça não era rica. O PIB dela é muito menor que o nosso. Mas por que você fala que a Suíça é rica? Ah, porque a Suíça é muito bem estruturada. Ah, porque o cidadão tem alto nível de instrução. Ah, porque eles têm qualidade de vida. Ah, porque eles têm uma segurança muito eficiente. Tá vendo? Qualidade de vida. Hora nenhuma você falou comigo sobre PIB. Nós paramos falando da divisão internacional do trabalho, que é a relação comercial entre países pobres, países ricos, países emergentes. Nós estamos presenciando hoje no mundo, né, essa divisão internacional do trabalho acontecendo aí, ó, entre China e Estados Unidos. Olha a guerra comercial. Isso é DIT, isso é divisão internacional do trabalho. Né? O Donald Trump, quando foi eleito, ele prometia trazer um emprego para o americano, né, de volta. Que emprego é esse? A classe média americana nunca ganhou tão mal ao longo da história dos Estados Unidos como está ganhando hoje. Há um empobrecimento da população americana. O PIB, elevadíssimo, ultrapassa os 16 trilhões de dólares. Mas você tem nos Estados Unidos hoje, né, miseráveis, pessoas vivendo nas ruas, uma classe média ganhando mal, não conseguindo pagar, né, a questão da saúde, um plano de saúde, porque a saúde americana é muito cara. Então isso tudo aí tinha uma promessa por trás, né, da candidatura ali, da eleição de Donald Trump. Né, a promessa de trazer aquele emprego de volta. Que emprego era esse? Aquele emprego que estava relacionado a uma indústria de bens de consumo. Uma indústria que inicialmente foi para o México e posteriormente foi para a China. Então o Donald Trump começa a criar barreiras, aumentar os impostos sobre produtos de bens de consumo produzidos na China. Né, e é da própria indústria americana. Então, a China vai e aumenta os impostos sobre produtos agrícolas americanos. E o agricultor americano foi o principal eleitor do Donald Trump. Então, há uma pressão sobre esse governo. Né? Então, essa guerrinha aí, ó, nós estamos presenciando. Né? Então, há acordos comerciais sendo assinados entre China e Estados Unidos. China é um país emergente. Estados Unidos, considerado um país rico, são as duas maiores economias do mundo. A China, o PIB, quase 12 trilhões de dólares, produto interno bruto. Aí você fala, então a China é rica. Não, rica não. Né? Tem quase 800 milhões de pessoas vivendo na linha da miséria, abaixo da linha da miséria, ganhando menos de $1 por dia. Né? Então, graves problemas sociais dentro da China. Mas um PIB elevadíssimo. Então nós temos aí a questão do desemprego, o tão falado desemprego, né? Questão de Brasil. Brasil hoje, com mais de 11% da população desempregada, os números que devem ser anunciados agora, né, já no final, no início, né, do ano 2020, início aí de fevereiro, o IBGE deve publicar números próximo aí de 11,5%, 12% desempregados no Brasil. Nós temos o Natal, que amenizou no final do ano, mas esse efeito ele vai passando ao longo do começo do ano.
Então, nós temos aí de 11,5% a 12% de desempregados no Brasil, 41,5% de população vivendo, né, na informalidade, sem uma carteira assinada, sem um contrato de trabalho. Que desemprego é esse que o Brasil está vivendo hoje? Que a gente está, né, falando de uma crise econômica. É desemprego estrutural. O que é desemprego? Desculpa, é o desemprego conjuntural, que é diferente desse desemprego aqui, que é o desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Pode até colocar aí. O desemprego estrutural é aquele provocado por investimento em tecnologia. Que a gente fala, quanto mais modernas são as máquinas, menos mão de obra é necessário. Esse é o desemprego estrutural. Quando a economia está bem, as indústrias vão investir em tecnologia, né, e vai gerar desemprego. Né? Ela vai aumentar a produção e utilizando menos mão de obra, menos seres humanos. E isso aumenta a concentração de renda, porque você aumenta o lucro das empresas e as empresas vão estar dividindo menos renda, porque ela está empregando cada vez menos. Esse é o desemprego gerado pela globalização. E é preocupante, porque nós estamos aí na 4ª revolução industrial. A primeira foi o surgimento do carvão mineral, energia mecânica, depois veio a segunda no século XIX, a primeira no século XVIII, a segunda no século XIX, petróleo, energia elétrica, aí veio o telefone, veio as lâmpadas, né? Isso é tudo a segunda. Aí vem a 3ª revolução, já ali meados do século XX, até o início aí do século XXI, até alguns anos atrás, né? Nós tivemos aí a 3ª revolução. A 3ª revolução já está ligada à robótica, informática, e desde 2018 para cá nós estamos falando na 4ª revolução industrial, da inteligência artificial. Muita gente achando legal isso, não é? Vamos pensar nas consequências? Quanto mais tecnológico fica o mundo, menos precisamos do ser humano. O planeta, a cada dia, tem mais pessoas. Nós estamos aí com quase 8 bilhões de habitantes. Legal, né? Essas revoluções beneficiam muito, gente, quem já tem dinheiro. Essas revoluções beneficiam os países mais ricos do mundo. Né? Nós temos aí uma Suíça, uma Suécia, uma Dinamarca, uma Noruega, países que já falta mão de obra para vários setores. Então a tecnologia, ela vem ocupar esses buracos, porque eles não querem imigrantes, mas a maior parte da população mundial é pobre. A maior parte da população mundial estão em países pobres ou emergentes. O mundo tem 232 países. Só 29 países são ricos. E aí dane-se o próximo, é isso? Eu vou na igreja, independente da sua religião, e rezo no domingo e falo que tem que pensar no próximo. Cheguei na esquina, saí da igreja, eu falo, dane-se o próximo. É assim? Né? É porque nós vivíamos numa hipocrisia muito grande. Porque essas revoluções, principalmente a última, que nós estamos vivendo agora, iniciando ela, a 4ª revolução industrial, inteligência artificial. Enquanto a tecnologia me serve, ótimo, mas quantas pessoas ela está prejudicando? E a pobreza que está sendo gerada? E a concentração de renda? Muitas vezes o ser humano vai ter que recuar. Já há uma aposta que essa 4ª revolução não vai muito longe. Não por deficiência tecnológica, mas pelo que ela pode gerar na sociedade mundial. E aí o ser humano vai ter que pôr um pé no freio, porque não dá. Só vai substituir os empregos. Não existe isso. Vão surgir novas funções, mas vão extinguir funções que empregavam muito. E as que vão surgir vão empregar pouquíssimas pessoas em um mundo que cada dia tem mais habitantes. Entenderam? Então, a 4ª revolução, ela pode gerar um dano muito grande, que é um grande desemprego estrutural. E as pessoas não teriam onde se empregar de repente. Você tem o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é o que o Brasil vive hoje. É o desemprego gerado por crises. Pode ser uma crise econômica, uma crise política, uma guerra. Né? Esse desemprego conjuntural, ele é o pior que há, porque ele é uma bola de neve. É só pensar na engrenagem da economia. Circula capital, circula economia, gera emprego. Circula capital, circula capital, circula mercadoria, gera emprego. Circula capital, circula mercadoria, gera emprego. E aí, a partir do momento que você tem uma crise econômica, capital não circula, não vai circular mercadoria e vai gerar desemprego. E aí é desemprego em cadeia, né? Atingindo todas as áreas. Esse é o mais difícil de sair dele. E para sair dele, você precisa de confiança, você precisa de
credibilidade. Quanto menos polêmica você gerar, é melhor. Para atrair investidores internacionais, atrair a atenção dos investidores nacionais. As pessoas têm que ter confiança para consumir, para investir, porque há aquelas pessoas que concentram o capital. Você precisa convencer essas pessoas que concentram o capital a colocar seu capital em circulação. E aí nós temos um probleminha, que é o capital especulativo. A Bovespa bateu recorde em 2019. Qual foi o recorde? Chegou a mais de 1 milhão de investidores. Pela primeira vez na história, passou de 100 mil pontos. Aí você fala, excelente. Tá? Pelo capital especulativo. Quantos empregos foram gerados com isso? Porque há uma diferença de capital produtivo. Esse é o grande problema. As pessoas estão pegando seu dinheiro e falando, não, eu vou investir em ações, em títulos do governo. Olha, cada dia temos mais investidores. Agora, quantos estão falando assim, eu vou construir uma casa, eu vou construir um prédio, eu vou abrir uma padaria, eu vou abrir um supermercado. Tá vendo? Isso gera emprego, isso é capital produtivo. Aí as pessoas estão sem coragem de fazer isso. As pessoas que têm algum capital estão investindo em capital especulativo. E o capital especulativo tira capital de circulação. Tirou o capital de circulação, circula menos mercadoria e aí vai gerar desemprego, vira em cadeia. Então convença as pessoas que o capital produtivo é mais lucrativo. Para isso tem que ter credibilidade, tem que ter confiança. Gerar essa confiança. Para quê? Para combater o desemprego conjuntural. E aí nós chegamos na realidade brasileira. Desde a década de 90 foi liberada no Brasil uma coisa chamada guerra fiscal, né, que é a disputa entre os estados, entre os municípios, né, pelas empresas. Como que eles competem? Quem oferece mais isenção de impostos, quem oferece um terreno para uma indústria se instalar, uma vantagem que vai gerar desemprego na sua região. Com a liberação da guerra fiscal, você gerou a descentralização industrial no Brasil e diminuiu as desigualdades regionais. Não acabou, não, diminuiu. Hoje, pode colocar na imagem aí, qual a região de maior concentração industrial? É que está em vermelho. Maior concentração industrial histórico no Brasil é no Sudeste. O estado de maior concentração industrial é São Paulo. Mas o Sudeste é a região que, desde a década de 90, mais perde indústrias dentro do território brasileiro. É a maior concentração, mas é que mais perde indústrias. Porque tem uma mão de obra mais cara, sindicatos mais organizados. Então, na guerra fiscal, esse é uma desvantagem. O sul do Brasil é a segunda maior concentração industrial. O sul ele é beneficiado pela proximidade com o Mercosul. Então, indústrias que visam o Mercosul têm uma visão excelente sobre o sul do Brasil. Então, já tem esse atrativo. Agora, quais são as regiões que mais crescem industrialmente no Brasil? É o Nordeste e o Centro-Oeste. 2019, o Centro-Oeste foi a região que mais cresceu em número de indústrias no território brasileiro. Foi o maior crescimento industrial. Maior concentração, o Sudeste. Maior crescimento industrial, Centro-Oeste. E o Nordeste? O Nordeste, 2017 foi o maior crescimento industrial, 2016, 2015, 2014. Nordeste, quais são os atrativos do Nordeste? Um litoral amplo, não é isso? Em um país que o sistema de transporte não funciona, instalar uma indústria próximo ao litoral faz toda a diferença. Proximidade portuária, mão de obra mais barata que outras regiões do Brasil, vantagens fiscais maiores que outras regiões. Fez o Nordeste, durante vários anos, ter o maior crescimento industrial desse país. Atualmente, vem o Centro-Oeste, impulsionado pelo agronegócio. Então, gente, olha o Centro-Oeste, e nossa prova vai ser sobre o Centro-Oeste brasileiro, não é isso? Sobre o Distrito Federal, né? Olha bem, Centro-Oeste, maior rebanho de bovinos, maior produtor de grãos e atualmente maior crescimento industrial. Proporcionado pelo agronegócio. Aldo, mercado interno brasileiro e mercado externo. Quem que é o maior parceiro comercial do Brasil? Brasil, que tem como principal indústria bens de consumo.
duráveis e não duráveis. Dentro dessas indústrias, qual é que mais gera emprego? Automobilística. Indústria de base, siderurgia e metalurgia, grande concentração, Sudeste, Quadrato Ferrífero, Minas Gerais e Pará, lá, ó, né? Serra dos Carajás, lá no Pará, no norte do Brasil. Duas áreas dominadas pela Vale aí, tem grande concentração de siderurgia e metalurgia. E as indústrias de alta tecnologia? 9% das indústrias brasileiras estão ligadas à alta tecnologia. E aí nós temos que falar dos tecnopolos. Tecnopolos são áreas de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia. Aí destaque para São José dos Campos, destaque para Campinas, que são tecnopolos. Aldo, e a Zona Franca de Manaus? Zona Franca de Manaus não é tecnopolo. Zona Franca de Manaus é indústria de bens de consumo. É uma zona econômica especial, área de isenção de impostos, área para atrair indústrias montadoras, que a gente chama de maquiladoras. Então a Zona Franca de Manaus ela foi criada em 66 e ela começa a funcionar ali em 67. Criada para atrair indústrias para o norte do Brasil, que naquele momento tinha uma visão desenvolvimentista. Não havia uma preocupação com o meio ambiente. Sabia que onde fosse a indústria iam pessoas. Então foi criada a Zona Franca de Manaus, foi construída a Transamazônica, tudo com o intuito de ocupar o norte do Brasil o mais rápido possível. Só que esse projeto em si não deu tão certo, né? De ocupação. A Zona Franca deu. A Zona Franca de Manaus é um grande polo industrial. Então, às vezes, você vai pegar seu celular, vai olhar aí, está escrito, né? Não Made in Brasil, mas está escrito Made in Polo Industrial de Manaus, ou Zona Franca de Manaus. Né? Então, uma área de eletrônicos, eletrodomésticos. Né? Então, são indústrias de bens de consumo e, geralmente, duráveis. Qual que é o maior parceiro comercial do Brasil? China. Atualmente, o maior parceiro comercial do Brasil, China. República Popular da China. É o país que mais comercializa com o Brasil, segundo o maior PIB do mundo. Mas China vem se tornando o maior parceiro comercial de todos os países no mundo. Não é os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Eu vou virar governo deste país e vamos desvincular da China. Sem chance. Você dá a boca para fora, mostra desconhecimento, não tem como. Não tem como. O Brasil quebra, fale, você vai perder seu emprego. Aldo, eu não tenho emprego, eu tenho indústria. Sua indústria vai falir. Sem a China, o Brasil não funciona hoje. Agora, a China, ela vem gerando uma primarização da nossa economia. Aí você fala assim, o que é isso, primarização? O que o Brasil exporta para a China e o que o Brasil importa da China? O Brasil exporta para a China carne, soja, milho, minério. O Brasil exporta para a China produtos primários, matéria-prima, aves. O que o Brasil importa da China? Relógio, óculos, têxtil, calçados, eletrônicos, eletrodomésticos, peças automobilísticas. Olha, produtos industrializados. Olha a relação. Importamos produtos industrializados, que tem maior valor agregado, e exportamos matéria-prima. Só que não tem mais como desvincular. Então, é partir para o agronegócio. A partir do momento que eu sou um grande produtor de alimentos, assumo esse papel, eu posso desenvolver no meu país um agronegócio, uma indústria ligada a isso. O momento atual do mundo te permite isso. É o que o Brasil vem fazendo. A partir do momento que é difícil competir com China, com os tigres asiáticos, na questão da atração industrial, porque as indústrias querem ir para lá, o que eu posso oferecer a mais que eles oferecem? Muito difícil. O que a China oferece para o mundo? A China oferece para o mundo uma mão de obra que os salários variam de 60 a 80 dólares. Não tem jeito de você competir. Pensa, o salário brasileiro hoje está em torno aí de 250 dólares. Vamos colocar nosso salário de 60 a 80 dólares. Eu não desejo para os outros o que eu não quero para mim. Eu não gostaria de ganhar 80 dólares por mês. Por que o outro brasileiro vai ganhar 80 dólares? Iria gerar uma pobreza muito maior no nosso território.
A ausência de leis trabalhistas na China dificultou mais ainda, porque tem muito menos encargos lá. A ausência de leis ambientais. Território brasileiro, você vai gastar com licenciamento ambiental. Ó, isso tudo a China oferece. Eles ainda têm moeda muito desvalorizada, que ajuda nas empresas que estão lá na hora de exportar, porque o produto vai sair muito mais barato. Moeda desvalorizada. Infraestrutura moderna. Modernos sistemas de transporte. Né? Então, moderno sistema de transporte e comunicação. Então, tem modernos portos. O principal sistema é ferroviário, extremamente moderno. Rodovias em excelente estado. Então, já não dá para competir também. Então, assim, não tem como. Isenção de impostos. As indústrias instalam na China ZEE, zonas econômicas especiais, que é a mesma coisa que uma zona franca. Então fica muito complicado competir com eles. Então é o Brasil mesmo partir para o agronegócio, né? E aí ter atividades urbanas que de alguma maneira está ligado à agropecuária. Mas você vai ter várias indústrias de maquinários, equipamentos e assim por diante. Não as indústrias de bens de consumo que ficam competindo com as indústrias que estão na China, senão fica muito complicado. E olha a imagem que eu coloquei para falar da China. 70 anos da Revolução Chinesa. 2019 marcou, né, 1º de outubro de 2019, finalzinho de 2019, marcou 70 anos da Revolução Chinesa. Em 1949, Mao Tse-tung chegava ao poder na China, tirando ali o Partido Nacionalista do poder. Então, há 70 anos atrás, a República da China passava a ser chamada de República Popular da China e se tornava um país socialista. Antes, ela não era. Tá? Então, são 70 anos de socialismo na China. Um socialismo diferente, né, daquele que era praticado pela União Soviética. Hoje, o sistema da China é chamado de socialismo de mercado. Aí você fala, o que é isso, socialismo de mercado? É porque, para simplificar a situação, ela tem uma política fechada, política socialista, mas economia capitalista. Né? Uma economia, ela faz transações comerciais com o mundo inteiro. Se ela fosse socialista totalmente, né, ela não faria isso. Então, a China tem um socialismo de mercado. Lei de mercado é capitalismo, né? Lei da oferta e da procura. Né? Então, ela tem uma política fechada e uma economia aberta. É cheio de restrições. A China é complexo, né? Você estudar a China, porque é bem diferente, né? Porque ela vai ter várias leis extremamente rígidas. Né? Tanto que você tem a China, a segunda maior população carcerária do mundo. Já falei sobre isso nas nossas aulas. Você tem lá 1.700.000 pessoas presas na China e muitas são prisões políticas. O crime que a pessoa cometeu é um crime, né, porque ela pensava diferente dos políticos que estão no poder. Tranquilo? China hoje é a maior população do mundo, é o país mais populoso do mundo, 1,5 bilhão de habitantes. A China tem o segundo maior PIB do mundo, quase 12 trilhões de dólares. Mas é um país que seu IDH ela é o número 101 do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. A China tem o maior crescimento no número de bilionários do mundo. Você fala, excelente, excelente só se você for um deles. Né? Porque isso mostra a concentração de renda que vem ocorrendo na China. São mais de 800, são cerca, né, de 800 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. A área mais desenvolvida da China, e aí vale você ver a imagem, é o leste chinês. O leste chinês, a área banhada aí pelo Oceano Pacífico, é a área onde concentra os grandes centros urbanos e industriais da China. Então, você tem o leste chinês aí, ó, essa área é a mais desenvolvida da China. Os grandes centros urbanos, industriais, as ZEE, as zonas econômicas especiais estão aí. Agora, olha o centro-oeste chinês. O centro-oeste chinês é onde concentram as vilas, aí você vai ter muitas áreas montanhosas, áreas desérticas, mas aí concentra quase 800 milhões de pessoas. Pessoas que dependem de projetos do governo para viver. China, você fala assim, por que as pessoas não migram para a área mais desenvolvida? É proibido. Desculpa, é proibido. Se as pessoas forem pegas, são presas. Eles conduzem isso aí. Eles vão conduzir essa migração dentro do território chinês. Se PIB determina riqueza, a China tem o segundo maior PIB do mundo, né? Segunda maior economia do mundo. Se é isso que conduz riqueza, é isso que vai fazer um país ser o rico, por que na hora que nós vamos migrar, a gente não migra para a China?
Na hora que o brasileiro vai migrar, buscando um emprego, uma qualidade de vida melhor, ele vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. Não é só questão de cultura, não. Por que o mundo não está procurando mudar para a China? Agora, chineses, se é tão bom assim, por que os chineses estão entrando dentro de containers e onde o navio parar é isso mesmo? Nós tivemos agora, finalzinho de 2019, um caminhão-baú na Inglaterra, onde dezenas de pessoas morreram, sufocadas dentro do caminhão. Eram orientais, alguns chineses, tentando entrar ilegalmente na Inglaterra, como entram em vários outros países, para trabalhar e para ter uma vida melhor. E olha que a China tem o segundo maior PIB do mundo. Mas cadê a qualidade de vida? China que vem investindo pesado em educação. Tem que falar muito de China, porque a China cai. Pesado em educação. China, socialismo de mercado, governada por Xi Jinping, governada pelo PCC. Não é o primeiro comando capital, não, é o Partido Comunista Chinês, que chegou ao poder em 1949, completando 70 anos que ele chegou ao poder em 2019. Atualidades. China é uma plataforma de exportação, país que oferece vários benefícios às indústrias mundiais e assim vai ocupando sua população. E daí ter um PIB tão elevado. Curiosidade seria saber qual que é o seu PNB, Produto Nacional Bruto, qual que é a fuga de capital que ocorre dentro do território chinês, que deve ser alto. Eu posso falar deve porque eles não publicam o seu PNB. Então, quando a gente tem uma fonte, muitas vezes a fonte não é confiável. Esse é o problema também, porque você não pode pegar qualquer fonte, porque pode ser um chutômetro. Qual que é a principal indústria chinesa? Bens de consumo. Grande investimento em indústria de base, siderurgia e metalurgia. E atualmente a China vem pegando pesado em investimento em educação e pesquisa. Tranquilo? Educação e pesquisa, ela vem pegando pesado. Centros especializados, que ela sabe que esse é o segredo para ela desenvolver as suas próprias marcas, as suas próprias tecnologias. E é algo novo sobre China, Nós temos aí a nova Rota da Seda, Dá uma olhadinha aí. Nós temos 50 países envolvidos, pode deixar nessa tela, são 50 países envolvidos nessa Rota da Seda, a nova Rota da Seda, Um projeto do governo chinês, que é um investimento de 40 bilhões de dólares, mais de 8 mil quilômetros de ferrovias, escoamento em 11 dias. Antes era feito por 40 vias marítimas. Busca ter maior agilidade na entrega, menor custo, olha a questão da competitividade, desenvolvimento do interior da Ásia Central, expansão interna. E aí vai ter acordos com mais de 50 países. Tem um outro mapa aí, da nova rota. São 50 países envolvidos. Então, você tem todo a China buscando um domínio sobre a Europa. Observem isso. Se tornar a maior parceira comercial também dos países europeus. E aí ela vai investir em ferrovias. Você fala assim, tem algum projeto da China para o Brasil parecido com isso? Tem. A China, em 2014, propôs a construção de uma ferrovia saindo de São Paulo e indo até o Peru. Ela se propõe a construir. Investimento altíssimo também, de cerca de 50 bilhões de reais. E vai construir essa ferrovia. Mas por que isso, Aldo? Porque o ferroviário é um dos mais baratos sistemas de transportes que existem. Como o Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, para a China é interessante. Ela tira um produto de São Paulo, leva até o Peru. O Peru está aqui, China está aqui. Aqui no Peru ela coloca num porto e aí leva até a China. Então a China ela vem investindo em relações comerciais, dominando as relações comerciais por todo o planeta, diplomaticamente ganhando poder, cada vez mais poder. Tudo muito planejado. Pensa, a China já pertence ao Conselho de Segurança da ONU, das cadeiras fixas, são 5 cadeiras fixas no Conselho de Segurança.
China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. Olha o poder político, diplomático da China. Então a nova Rota da Seda busca isso, esse domínio comercial, né, sobre a Europa, o leste europeu, principalmente, e depois vai ampliando e chegando à Europa Ocidental, né, e vai dominando essas relações. E como falar de China e não falar de Hong Kong? Hong Kong é um protetorado chinês. Até 1997, desculpa o protetorado chinês não, né, Hong Kong é pertence à China, uma província chinesa. Até 1997, Hong Kong era um protetorado inglês. Então, a Inglaterra tomava conta das questões de segurança, política de Hong Kong. Hong Kong é uma ilha que hoje pertence à China. Em 97, por muita pressão, a Inglaterra, governo de Hong Kong, governo chinês sentaram e Hong Kong foi devolvido à China. Mas Hong Kong foi devolvido como área autônoma. Autônoma. Pertence à China, mas tem autonomia, tem seu próprio governo. Eleito democraticamente. É diferente. Hong Kong não vive socialismo de mercado. Apesar de pertencer à China, Hong Kong é uma área autônoma, democrática, capitalista. Só que o governo chinês vem pressionando para ir tirando essa autonomia bem devagar. Então, isso vem gerando movimentos desde 2014 em Hong Kong. 2014 é ano para eleger 2 candidatos para as eleições de 2017 em Hong Kong, e a China anunciou que os 2 candidatos seriam indicados pelo governo chinês. Aí os jovens, professores, foram às ruas de Hong Kong para manifestar e não aceitar essa situação. Ali começavam os movimentos, que culminaram em 2019 em movimentos gigantescos. Porque em 2019, 2017 foi eleita uma presidente em Hong Kong, e essa presidente é aliada de Xi Jinping, o governo chinês. Então ela vem tentando aprovar algumas leis, algumas até por decreto, que vão tirando a autonomia de Hong Kong. Só que a população de Hong Kong não aceita, o nível de instrução lá é elevado, a população entende bem o que significa cada ato desse governo. E aí surgiu o movimento dos guarda-chuvas em Hong Kong. Por que os guarda-chuvas? Eles saem com os guarda-chuvas porque se forem jogados bombas de gás lacrimogêneo, essas coisas, para se protegerem. O objetivo era o de protestar contra manobras de Pequim para controlar a eleição do próximo líder do executivo em 2017. Isso quando começou em 2014, liderados pelo movimento, né, da ocupação central, os participantes acamparam por cerca de 3 meses no centro de Hong Kong. Durante esse período foram registrados diversos confrontos. 2019 completou 5 anos. E 2019 os movimentos foram muito maiores. Isso tudo por causa de uma lei que a presidente tentou aprovar, aonde quem cometesse um crime, cometesse um ato em Hong Kong, que fosse considerado crime na China, poderia ser extraditado. Agora, pensa a gravidade disso. Eu estou vivendo um país democrático. Liberdade de expressão. China não tem. Então, o cara que chega e fala mal do Xi Jinping, isso é considerado um crime na China. Esse cara pode ser extraditado na China e julgado e condenado pelas leis chinesas. E aí os movimentos aumentaram, ocuparam aeroportos na China, isso tudo em 2019. Então esse movimento está vivo e completou 5 anos no ano de 2019. Foi um grande prazer, foi um prazer incomensurável. Fiquem com Deus e muito obrigado.